de Deus, amém? Sempre tomar para cá para abençoar o servo do Senhor. Fique de pé, irmãos, vamos orar, porque a palavra lançada, ela é vida no teu coração, amém? Senhor, meu Deus e Pai, Deus, eu te peço, Senhor, tua bênção na vida do teu filho. Tu venha, Senhor, se revelar agora com poder, glória, autoridade, Senhor, que ele diminua e tu cresça, Pai. Eu sei, Deus amado, que a tua palavra tem autoridade, e essa palavra, Senhor, ela é poderosa. Senhor, ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Essa palavra, Senhor, ela tem força, poder e autoridade. Por isso, Deus amado, eu te peço, Senhor, que tu sabe, Deus, e tu esquadrinha a necessidade, Senhor, do coração da tua noiva. Fala, Deus amado, de maneira gloriosa e poderosa. Fala aos corações. Senhor, traz uma palavra revelada nessa hora. Que nós possamos sair daqui impactados, Senhor, por aquilo que tu vai falar. E abençoa o teu servo, guarda ele, cuida dele, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus para a igreja, amém? Deus seja louvado, né? Dias trabalhosos, mas em tudo somos mais do que vencedores, né? Não desanimais, as lutas, as dificuldades, o maior foi o Senhor que nos chamou. Abre a palavra do Senhor que está no livro de Hebreus 12, né? Hebreus 12. Obrigado, Deus abençoe. Diz assim, a partir do versículo 2, amém? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse nem até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque filho há quem o pai não corrija, mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Além do que, tivemos os nossos pais segundo a carne, para que nos corrigirem por pouco tempo, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, que por um pouco tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este é para o nosso proveito, para sermos participantes da tua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. Amém? Senta dando glória, glorificando o Senhor. Deus seja louvado pela palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Paulo aqui nessa epístola, né, porque o livro de Hebreus é uma carta. É uma carta escrita por Paulo aos Hebreus. E Paulo está preocupado com a igreja, está preocupado com esse povo, os hebreus. Ele está preocupado porque chegou um momento que Deus agora quer corrigir, Deus quer tratar, Deus quer mostrar o caminho, Deus quer ensinar, mas muitas das vezes o coração do povo começa a se inclinar para uma direção a qual Deus não mandou, Deus não orientou. E muitas das vezes a gente tem que entender que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem.
A coisa mais importante que você tem que ter na sua vida é a convicção de que você anda com Deus. Porque se você anda com Deus, o pau pode quebrar, a situação pode apertar, Ele pode até te corrigir, mas tudo vai cooperar para o teu bem. As coisas vão se encaixar. Porque a palavra de Deus vai dizer que, por conta disso, o povo começa a olhar para uma outra direção, começa a questionar, começa a reclamar, começa a murmurar. Aí Paulo fala: olhai para o autor e o consumador da sua fé. O nosso problema é que as nossas decepções e as nossas fraquezas se dão quando a nossa expectativa está no outro. E a gente esquece que nós todos somos falíveis. Muitas das vezes a gente, por falta áreas da nossa vida que precisam ser preenchidas, não pelo outro, mas é por Deus. E às vezes nós vamos criar expectativa e nós não vamos alcançar da parte do outro, porque a verdade é uma só, é que ninguém pode te preencher se não for a pessoa de Jesus. É Ele que te enche, é Ele que ocupa o espaço do teu coração, é Ele que guia, é Ele que traz paz, é Ele que traz, em meio vento, Ele traz livramento, em meio aos temores, Ele traz segurança. Aleluia. E com todas essas preocupações que nos vêm, por um determinado momento, as circunstâncias, ela tenta nos convencer a mudar o olhar da direção de Jesus. E quando a gente, por um momento, se distrai, a gente perde a visão, a gente perde entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. É mesmo que está numa multidão, se você está olhando, se você manter uma distância, daqui a pouco você perde a pessoa de vista. Se a gente ficar olhando para a circunstância, olhando porque o outro errou, porque o outro falhou, ou porque o outro tomou uma decisão, você vai deixar de enxergar o Senhor. A sua fé será abalada. E eu quero falar nessa noite para você que a tua expectativa não é o homem, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é seus filhos. A tua expectativa é o Senhor. Porque sendo o Senhor a tua expectativa, todas as coisas na sua vida, elas vão começar a ser trabalhadas. Dentro da tua casa, tem coisas da nossa vida, dentro dos nossos lares, das nossas famílias, dentro do nosso meio de trabalho, e que se a gente não tiver uma direção de Deus, se torna insustentável, se torna difícil até de conviver, mas é com a graça de Deus, porque Paulo falou, ó Hebreus, olhai para o autor e consumador da vossa fé. Não sou eu que gero fé em você. Aleluia! Paulo disse isso. Não sou eu sou escravo de Cristo, fui chamado para padecer pelo teu nome, para trazer as boas novas. Mas não somos nós só somos mensageiros das boas novas, nós somos porta-voz da voz de Deus, da palavra de Deus, eu e você, pode ser numa esquina conversando, você falar de Jesus, mas ele está falando, não deixe de olhar para o autor e consumador da sua fé. Sabe, eu fico imaginando que naquela passagem, que o profeta fala para o moço, vai lá e olha 7 vezes. Vai lá e olha. Ele mandou olhar a primeira vez. Aí ele fala, não vê nada. Ele fala assim, olha até 7 vezes. Sabe o que me chama muita atenção? É a distração da nossa fé. Porque muitas das vezes as coisas ela tornam um pouco demorar a acontecer na nossa vida. Não é porque Deus não quer fazer. Tem coisas que tem o tempo de Deus, mas tem coisas que a gente ainda não entendeu como que Deus quer trabalhar. Porque quando as coisas acontecem, alguma coisa que não te agrada, você tira o óleo de Jesus e olha direto para aquela situação. Aí você quer se afastar da pessoa, você quer repudiar a pessoa,
Você quer impedir de ter contato com a pessoa. Muitas das vezes não. Muitas das vezes Deus vai sinalizar aquilo que precisa ser feito. Mas quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu não ando perdido nas minhas decisões. Eu não ando perdido na minha vida emocional. Eu não ando perdido dentro da minha casa como família. Eu não ando perdido como pai, como mãe. Eu não ando perdido dentro de um trabalho onde eu lidero, eu sou empregado. Eu consigo olhar pela ótica do céu. Porque eu olho para Ele. Quando eu olho para Jesus, eu tenho resposta. Quando eu olho para Jesus, Ele vem, Ele me acalanta, Ele me traz paz, Ele me traz gozo, Ele me traz provisão, Ele me traz esperança. Porque a Bíblia diz que a promessa demorada, ela enfraquece o coração. Deus sabe até onde você pode suportar. Mas não adianta você suportar um tempo sem olhar para Jesus. Esse suportar é olhando para Jesus. Depois de você, se não fosse o Senhor, já chutar no pau da barraca, a barraca toda. Continua olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque mesmo nesse teu olhar, olhando para o que Ele está trilhando na palavra, te ensinando, te mostrando o caminho, Ele está trabalhando, te ensinando, te corrigindo. Porque muitas das vezes, a gente quer tanto que Deus faça uma obra na vida do outro, mas se você não tiver convicção de que Deus está trabalhando na sua vida, nada vai mudar. Sabe por quê? Porque a nossa vida é pessoal com Jesus. O que Deus tem com Mariana não é a mesma coisa que Deus tem com a sua mãe. O que Deus tem com a sua mãe não é a mesma coisa que Deus tem com o seu pai. Mesma coisa com o pastor Ricardo, não é com a pastora Ana. Deus tem algo pessoal com cada um. Agora, Deus é um Deus de propósito. Ele une com o propósito. Ele une para trabalhar, Ele une para alcançar. E muitas das vezes a gente está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo. Então, deixando de olhar. Se você continuar olhando para Jesus, as coisas não vão sair do controle. Muitas das vezes a gente olha para o passado, e o passado ele é mais presente na nossa vida do que o próprio presente. E Deus está falando, não. Se eu olho para trás, eu não olho para Jesus. Eu não vi de passagem nenhuma da sua palavra que Jesus nos convida a olhar para trás. Pelo contrário, Ele sempre repreende. Olhai para o autor e consumador da vossa fé. Deus está olhando. Eleva os meus olhos para de onde não está mandando olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Deus está falando, deixa eu trabalhar na vida de vocês. Continua olhando e confiando. Deixa eu passar dessas escolhas. Às vezes a gente toma caminho, tem coisas que a gente precisa ser visitado por Deus para ser sarado hoje. Você precisa ser sarado, nós precisamos ser sarados hoje por Deus. Porque a proposta que Deus tem é avançar. Ele falou, Moisés, por que me clama? Toca nas águas. Muitas das vezes você vai ter que entender que você, e fala para o povo que marcha, você vai só ter que marchar. Marchar não é olhar para a circunstância e ver dificuldade. Marchar é ter a certeza. Para quem você está olhando, está garantindo você chegar do outro lado. Já era de noite. Jesus estava ensinando o povo na praia. E a última parábola que ele tinha ensinado era a parábola da semente. Fala de fé. Mas a semente. Em seguida ele está ensinando o povo na praia. Agora ele falou assim, entra no barco. Aí o texto vai dizer assim, já é tarde, porém, passemos para o outro lado. Já era tarde porque escureceu, mas quando o céu te faz uma proposta, Jesus está garantindo que Ele vai atravessar contigo até o outro lado. Então não é a noite que simbolizava as trevas, não é a dificuldade do mar que vinha pela frente, o revolto, o mar, o vento. Não, ele estava falando, ele já garantiu uma palavra e no verbo. Se eu estiver muito certo, tem um professor aqui de português, futuro do presente, né? Futuro do presente está garantindo amanhã. Isso? Futuro do presente?
está garantido amanhã. Ele, passemos para o outro lado. Aleluia. Passemos, podia no presente, meu pastor? Ficou certo? Passemos. Então ele está falando assim, olha, vamos passar para o outro lado? Não. Passemos. Tinha uma palavra do céu. O que você quer na sua vida? Avançar com Deus na noite desse dia. Essa é a proposta de Deus nessa noite. Aleluia. Olhando para Ele, olhando para o consumador da nossa fé, olhando que Ele vai trabalhar dentro do nosso lar de uma maneira surpreendente, deixando de lado as coisas que nos incomodam, as coisas que nos prendem, as coisas que às vezes nos distrai de olhar para Ele. Isso aqui me chateia, me aborrece, Deus, me perdoa. Veja, hoje eu tenho um problema, tenho uma situação, Deus fala, calma, preciso trabalhar em tudo. As coisas não podem me incomodar quando eu vejo uma situação que eu possa até me entristecer, mas eu não posso deixar de olhar para Jesus e aquilo me marcar. Não pode mais. Eu posso me entristecer, tá? Você pode se entristecer, sim. Você é um ser humano, dotado de sentimento, a sede da alma, mas o que você não pode é se abater. Você não pode se abater porque pessoas que você ama tomam outras decisões. Você não pode se abater porque pessoas que nós criamos expectativas às vezes nos decepcionam. Mas por que nos decepcionam? É porque muitas das vezes nós vamos criar expectativa nelas. Esquecemos que elas não são Jesus. Elas são seres humanos falíveis que vão falhar contigo e comigo, como eu vou falhar com você também. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo, sabe o que? A graça de Deus sobre a sua vida, sobre a vida daquele que errou e o perdão de Deus. Porque se você não tiver a graça de Deus, não ver o perdão de Deus na sua e na vida do outro, não tem como você alçar o céu. As coisas podem acontecer, as coisas podem até, eu posso olhar para uma cicatriz, mas ela não pode mais doer. Porque eu sirvo um Deus que sara, eu sirvo um Deus que cura. Ah, mas pastor, você não sabe como foi difícil. Claro que não, eu não estava na tua pele, eu não estava na sua pele. Como eu também passei por processos muito difíceis, você também não estava. Mas uma coisa eu sei, aquele que me chamou é fiel, aquele que te chamou é fiel para atravessar deserto. Ele chamou o povo para atravessar deserto. Você sabe por que ele não foi pelo lado do mar? Porque o povo ia voltar do caminho, desistir. Às vezes Deus torna o caminho para nós mais distante, é para nós não desistirmos no meio do caminho. Porque quando vê no meio do caminho, quando voltar não tem mais saída. Agora é seguir ou seguir. Porque a proposta de Deus nunca foi recuar, foi sempre perseverando nele. A perseverança em Jesus Cristo, ela requer esforço, ela requer provisão, cuidado. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de amanhã como se hoje ainda existisse. Não viva o dia da manhã com a preocupação de hoje. Viva hoje o primeiro. E a gente está vivendo um cenário que a gente está mais preocupado amanhã. Hoje ainda é domingo, não acabou. Eu estou pensando na segunda-feira. Eu não estou dizendo de nós vivemos dias que nós temos que se organizar. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte. Jesus falou, 2 Pedro 5,17. Acha aí, pastor Ricardo, 2 Pedro 5,17. Olha o que está escrito, 2 Pedro 5,17. Pode olhar na sua Bíblia. Toda a igreja vai ler junto comigo, amém? 2 Pedro 5,17. Eu vou colocar lá para te ler. Primeira Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Lê alto, pastor. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Olha o que Deus falou. Lança sobre mim. Por que a ansiedade? A ansiedade rouba o tempo de Deus, sabia? Ela tira o melhor do que Deus, ela tira a proposta que Deus tem para a sua vida. Você quer viver o amanhã e Deus está falando, eu estou trabalhando para hoje, calma. Eu quero viver o negócio amanhã, Deus está falando, calma, é hoje, mas Senhor, meu filho, eu estou trabalhando, eu estou organizando. E uma coisa linda que eu percebo, das coisas mais limpas que Deus já operou na minha vida e na vida de muitos que eu vejo, é que Deus ele é organizado.
engraçado demais. Ele faz um negócio tão lindo, sabe? Que é uma alegria, não é uma alegria porque te dá cura, é uma alegria que ele te conforta, que ele fala assim, tá vendo como eu cuido de você? Viu que foi lindo? Lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. 1 Pedro 5,7, né? Se ele está cuidando de vós, ele está falando assim, ei, está ansioso por quê? Se eu estou cuidando, talvez a gente está querendo cuidar de tudo, está querendo botar a mão em tudo, estamos adoecendo por causa de tudo, e Deus está falando, eu deixo, porque você não deixa eu fazer. Estamos adoecendo porque queremos tomar aquilo de direito que é de Deus agir. E com perdão da palavra, a gente não sabe fazer nada direito sem a ajuda do céu. A gente só dá topada sem olhar para Jesus. Só tomamos decisões erradas. Sabe por quê? Porque o único caminho certo que direciona é Cristo. O negócio, garantia do negócio da bom é com Jesus. Sabe por quê? Porque se desse ruim, se o negócio com Jesus não tivesse dado bom lá fora, muitos não estariam nem servindo a Ele. Mas muitas das vezes, muitos se atêm a Ele porque já tem tudo de ruim lá fora. Decisões todas erradas, muitas frustrações, muitas tristezas. E quando vem da direção dele, Ele é amoroso, Ele abraça, Ele dá vida com abundância, Ele muda o cenário, Ele muda a casa, tem promessa. Ah, mas Deus sabe que está cansativo, é um problema aqui e ali. Deus está falando, eu sou fiel na promessa. Eu sou fiel na promessa na tua casa, eu vou trabalhar. Às vezes a gente vai olhar para o marido, vai olhar para as pacientes, vai trabalhar quando? Na vida da minha mãe, do meu irmão, quando que eu não... Quando você parar de olhar com a sua ótica. A sua ótica não muda nada. A sua ótica não salva. Você não tem poder de mudar as pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus é poderoso. Quando eu entrego na mão do Senhor, quando eu olho para o autor e consumador da nossa fé, quando eu vejo uma situação dentro da minha casa que não me agrada, eu passo a olhar para ele e falo, Senhor, está na tua mão, porque isso aí para mim é demais. Ele vem e trabalha, porque muitas das vezes a gente vai adoecer, muitas das vezes a gente vai viver situações que Deus falou, não é para viver. Como vai ter coisas que a gente vai ter que tomar atitude, mas toma sempre atitude na direção de Deus. Não toma atitude porque somos pais, somos mães, ou porque trabalhamos, somos chefes, ou estamos no centro. Não, porque estamos na direção de Deus. E a proposta de Paulo aqui, ele fala, olha, vocês estão perecendo, vocês estão recebendo uma açoite deles, porque vocês pararam de olhar. Em outra fala, olhar para o autor e consumador da vossa fé, porque ele está corrigindo, porque ele ama, mas mesmo Deus me corrigindo, eu não faço biquinho e decido ir na presença dele quando eu quiser, que as coisas não acontecem do meu jeito. Não, eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé e da nossa fé. Sabe por quê? Porque ninguém morreu no meu lugar, ninguém morreu no seu lugar, senão o Filho de Deus. E ele recebeu a proposta, e a palavra diz que ele foi até o fim. Foi até o fim, carregando o meu e o teu pecado, e o juízo do pecado estava sobre ele, mas ele venceu a morte. Então nessa noite, não deixe de olhar para Jesus. E hoje parece que a gente assim não esbranda uma situação assim, quando vê, a gente esquece até de ser dele. Não pode não. E nós habitamos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma bússola, sabia? É uma bússola para você não se perder na direção do céu. Sabia disso? Como assim bússola, pastor? Pois sois selado pelo meu Espírito. Sabia? Aleluia. Sabe o que é selado? Selado. Então tem uma bússola. O meu Espírito vos guiará a toda a verdade. Ele está dizendo, está olhando para o consumador da vossa fé, não vai andar perdido. Não estou dizendo que você não vai falhar, preste bem atenção, não vai andar perdido, porque os perdidos estão sendo tragados.
E nós, como igreja, nós temos que ser instrumentos na vida dos nossos parentelas, na vida de muitos, a qual Deus tem uma promessa que vai salvar. Amém? E nessa noite, então, para finalizar, não vou me alongar muito, no versículo 12 diz assim, pulou aqui, então diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconcertados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repete comigo 14, igreja. Todo mundo no 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, de novo, ninguém, de novo, ninguém verá Deus. Não adianta ficar brigado com ninguém, não. O negócio é sério. A gente está brincando de crente, não. A gente está brincando de morar no céu ou se perder. Seguir a paz com todos. Ah, mas tu não sabe o que ele falou. Não importa. Perdoa, meu irmão. Perdoa e deixa para o céu. Olha para o teu consumador da tua fé. Quem errou contigo não morreu no teu lugar. Quem morreu contigo não vai te salvar, não. Pode ser qualquer um. Você pode respeitar, pode amar, pode se aborrecer, mas você não tem o direito de não perdoar. Mentira. Parece pesado esse mandamento, não é? Sabe por quê? Eu e você erramos primeiro com o céu. E sabe a primeira coisa que o céu nos ofertou? Foi o perdão. Para que nós fôssemos redimidos com Ele. Amém? Então, a salvação, ela está nos proposta. Mas nós temos que olhar para o nosso autor e consolador. Porque virão dias muito difíceis. E nós precisamos estar acordando, olhando para o céu. Deitado falando com o céu, e dentro do ônibus falando com o céu, pensando falando com o céu, lavando a louça falando com o céu. Mas uma certeza eu tenho: o céu não te deixa sem resposta. Sabe por quê? Jesus falou assim: o que for ligado na terra, eu ligarei no céu. Então, se liga com Ele, porque Ele é fiel. Bem, essa noite as palmas louvam Ele. E fala para o seu irmão aí que está ao teu lado: não importa a dificuldade. Continue olhando para o teu autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E as palmas louvam Ele. Amém?